voltando aqui, né, para as barreiras físicas, químicas e biológicas também, né, a gente já falou um pouquinho aí sobre as barreiras do nosso próprio organismo que estão ali limitando, né, a entrada desses agentes infecciosos para que não ocorra a infecção, né, e que a gente fala um pouquinho também do uso de EPIs, né, como barreiras físicas, químicas também, né, em relação a impossibilitar esses agentes em entrar no organismo mesmo, né? Então, essas barreiras físicas, elas são muito importantes no controle dessas infecções, principalmente quando a gente está inserido em um local, né, em um local de ambiente hospitalar, né? Então, esses micro-organismos, eles podem ser muito mais é, infecciosos, né? Podem ter uma carga de virulência ali muito maior quando são organismos que a gente encontra principalmente dentro de ambientes hospitalares, né? Então, a entrada nesse ambiente hospitalar, ela requer ali o uso de diversos tipos de equipamentos individuais de proteção, né? E esses equipamentos, eles vão ser uma grande ajuda, principalmente para evitar que as pessoas responsáveis por aquele aquele cuidado médico, né, tanto sendo os enfermeiros, os médicos, eles tenham ali uma segurança de não conseguir contrair determinadas infecções pelo uso de EPIs, né. Então, em relação a algumas barreiras físicas aí que são inclusas também na proteção de infecções, nós temos o uso principalmente de máscaras, né, luvas, aventais e de outros equipamentos de proteção individual que podem estar inclusos aí, né? A gente tem também alguns equipamentos que estão ligados principalmente em ambientes de trabalho, né? Pessoas que trabalham em locais com acesso a ambientes um pouco inóspitos, né, que podem ter infecções, até mesmo pessoas que transportam lixo, né, que coletam lixo, essas pessoas, elas utilizam ali um tipo de EPI, né, uma luva especializada para que elas não tenham contato direto ali com aquele lixo, que pode estar infectado com algum tipo de micro-organismo, que podem acabar entrando na corrente sanguínea daquelas pessoas também, né. A gente sabe que os EPIs, eles funcionam como uma barreira física de proteção, né, muito maior do que além de infecções. Então, pode ser utilizado aí para ter mesmo a segurança das pessoas que utilizam, né? Mas, principalmente aqui, a gente vê que os EPIs, eles são utilizados como barreira, né, contra as infecções que podem ocorrer em um ambiente hospitalar ali, por exemplo. Então, quando a gente fala em barreiras físicas, a gente fala também, além dos EPIs, né, desde a limpeza, né, limpeza, a higienização, das mãos, a higienização do ambiente e o uso de produtos químicos para poder realizar essa higienização, né. A gente vê também a eficácia ali de detergentes, né, álcool em gel, que vão auxiliar para a morte daqueles determinados micro-organismos, principalmente os detergentes e o álcool, né, que é muito utilizado para a higienização tanto das mãos quanto higienização de locais, né, bancadas, ou até mesmo a utilização de antissépticos, né, que são utilizados para poder diminuir a quantidade de micro-organismo que pode estar naquele local. Então, as boas práticas de higiene pessoal, elas estão ligadas aí principalmente a esse tipo de barreira física, né? Se a gente tem uma barreira física que já vai auxiliar no impedimento, né, dessa pessoa contrair um tipo de infecção, a gente tem que associar outros tipos de medida, e principalmente as medidas de limpeza e higiene pessoal, né? E isso é relacionado principalmente com a lavagem das mãos, né? A gente tem aí conhecimento de que as mãos devem ser limpas, né, bem higienizadas, locais entre os dedos, entre as unhas, né, dentro das unhas, não utilizar unhas muito grandes, principalmente em locais de ambiente hospitalar, né, para que não se traga nenhum agente que possa ser infeccioso ali naquele âmbito, né, das mãos. Então, a lavagem das mãos para o ambiente hospitalar uma medida muito importante, né, e muito eficaz também.
Nós temos também os detergentes, né, que são utilizados aí tanto para limpeza das mãos, quanto para limpeza do local e do ambiente hospitalar. Nós temos aqui dois tipos de detergente mais utilizado, né? Nós temos os detergentes comuns, que são os ionizantes, que agem nos lipídios, né, ou seja, eles quebram ali os lipídios e acabam matando determinados agentes infecciosos. Por exemplo, as bactérias. As bactérias, elas têm uma membrana plasmática lá do lado de fora, né, que vai reter todo aquele conteúdo de uma célula de uma bactéria. Então, esses detergentes lipídios, né, esses detergentes ionizantes, eles vão quebrar os lipídios, né, vão quebrar essas moléculas dessa bactéria, e essa bactéria vai acabar morrendo através da limpeza das mãos ou de determinados ambientes com esse detergente. O detergente é comum, né, ser utilizado, principalmente por essa quebra de lipídios. Todo mundo já lavou a louça em casa e quando utilizou o detergente conseguiu observar que o óleo, né, a gordura, ela consegue se desfazer muito mais rápido quando a gente utiliza o detergente. É dessa forma que esse detergente age sobre os lipídios, né? Os lipídios são basicamente a gordura que vai ser quebrada através da utilização ali desse agente químico, né, juntamente com a, a limpeza mecânica ali, em relação a esfregar a mão e limpar, né. Nós temos também os detergentes enzimáticos, né, que eles agem sobre as proteínas. Então, enquanto os ionizantes agem sobre os lipídios, os enzimáticos agem sobre as proteínas. Então, pode ser relacionado às proteases, né, que são as proteínas realmente, sobre as amilases, que são os amidos, e sobre as lipases, que também são as gorduras. Além disso, nós temos nas boas práticas de higiene pessoal são principalmente o uso de vestimentas e calçados adequados, né? Aqui a gente tem a imagem de um EPI, né, de alguns EPIs que são utilizados ali em ambiente hospitalar, que são muito conhecidos, né? Aqui a gente tem um óculos protetor facial que veio bastante depois aí da, da infecção por Covid-19, né? Esse óculos protetor facial, ele não era tão utilizado. E nem o óculos mesmo era muito utilizado, né? Ele começou a ser utilizado bastante agora, nesse momento de pandemia que a gente passou, né? Mas é um dos que auxiliam bastante aí a impossibilitar a infecção por via de respiratória, né? Além das máscaras cirúrgicas, né? As máscaras também são muito utilizadas para poder combater essa essa, essas infecções que são levadas aí por via respiratória, né? Nós temos também as luvas que impedem ali que a pessoa contraia algum tipo de infecção através do toque, né? E ali o avental ou até mesmo o jaleco, que são utilizados em meios hospitalares por profissionais de saúde e que utilizam, né, comumente para que consiga ter ali uma certa segurança em relação a esses tipos de agentes infecciosos. E, claro, né, as boas práticas de limpeza do ambiente, né, principalmente tendo a implementação de protocolos rigorosos em relação à limpeza e desinfecção de determinados ambientes, né, e a utilização dos equipamentos de proteção individual e o treinamento constante dos profissionais também. Então, é sempre muito importante, né, que esses profissionais daquela área saibam que tenha um determinado cuidado, né, se tem um determinado cuidado com a limpeza, com a higienização, tanto do meio, né, quanto a higienização básica própria, né, para que consiga ter essa manutenção, né, de não haver essas infecções por agentes patológicos nesse determinado ambiente, né? E principalmente sobre as diretorias aí, ter como monitorar continuamente essa situação de saúde desses pacientes, né? Então, a gente falou bastante sobre fatores de risco, né, sobre como proteger a população de infecções, e aqui sobre essas práticas de higiene do meio e higiene pessoal, a gente vê principalmente as práticas que são voltadas principalmente a pessoas que estão no âmbito da saúde, né, que diretamente vocês que vão estar no âmbito da saúde. Então, as boas práticas de higiene, claro, devem ser feitas
pela população também, mas principalmente por pessoas que praticam essa questão da área da saúde, né, que estão dentro da área da saúde, que trabalham com isso, para que essas pessoas elas tenham a segurança de trabalhar em um meio que está seguro, né, e levar também segurança aí pro paciente dela, né. Então, dentro disso, né, nós temos as práticas de limpeza. Então, as práticas de limpeza, elas têm principalmente o fator de remoção da sujidade desse ambiente, né, de artigos que estão sujos de forma manual ou mecânica. Então, elas vão trazer ali algumas formas de se fazer a limpeza, né, desses organismos, a limpeza desses locais, na verdade, para a remoção desses agentes infecciosos. Então, a gente tem aqui as principais limpezas, são limpeza química, né, que é a utilização de detergentes, de materiais químicos para poder realizar a dissolução, né, fazer a lise, a lise que significa quebra das moléculas, né, sejam elas de gordura ou sejam elas de proteínas, né, para que essa sujeira ela fique dispersa. Então, ela quebra as proteínas para que a sujeira ela seja limpa com mais facilidade, né? Temos também a remoção mecânica, né, que é a limpeza mecânica. Então, é a ação física lá de esfregar, de limpar de forma mais pesada aquele local para poder remover a sujeira com uma forma mais eficaz, né? E também temos a limpeza térmica, que é uma ação que visa, né, a limpeza que visa a ação do calor para reduzir a sujidade do local, né, a viscosidade daquele local de gordura e facilitar a remoção. Quando a gente quando a gente tem, por exemplo, uma panela que está suja de gordura, né, geralmente a gente coloca o quê? A gente coloca um pouco de detergente e a gente leva para boca do fogão para aquecer, né? E a temperatura vai fazer com que ocorra a quebra, né? Pela dissolução ali na utilização de detergente junto com o calor. Não é isso que acontece? Então, a panela fica mais limpa, né? Da mesma forma, funciona a limpeza térmica, né? A limpeza térmica ela é utilizada principalmente para materiais cirúrgicos que são utilizados em procedimentos hospitalares, né? Os materiais cirúrgicos, eles são colocados em um determinado pacote, né, local, e eles são levados para autoclave. E a partir daí, essa autoclave, que é como se fosse uma panela de pressão, ela vai acionar, né, a temperatura, e a partir daí, ela vai matar todos os micro-organismos que estão que estão na superfície desses, desses, desses objetos, né? A gente, principalmente em relação àquelas tesouras de ambiente hospitalar, né? Aqueles materiais cirúrgicos mesmo. Então, eles utilizam principalmente a limpeza térmica, né? Que a limpeza térmica, ela mata realmente todos os micro-organismos que estão presentes naquela superfície. Mata mesmo, né? A não ser que seja um organismo muito resistente à temperatura, sejam organismos termófilos, né? Mas aí a gente fala sobre organismos que às vezes não têm condições de se manter ali naquele local, né? Que exige, para ele sobreviver ali, exige diversas condições que naquele local não é capaz de ser encontrado, né? Mas essa limpeza térmica ela é a mais eficiente que existe principalmente para objetos de material cirúrgico, né? Objetos de material de saúde mesmo utilizado em hospitais. Então, aqui a gente tem também os termos principais voltados à limpeza, né, aos tipos de limpeza. Então, aqui a gente tem a limpeza principalmente concorrente e a limpeza terminal. A limpeza concorrente é aquela realizada diariamente, né, onde ela limpa, né, toda a sujidade daquele local, recolhido o lixo, feita a limpeza assídua do piso, né. Então, às vezes é uma limpeza feita por turno, uma limpeza feita
todos os dias ou até mesmo quando ocorre alguma sujidade, né? Então, essa é a limpeza concorrente. Já a limpeza terminal é aquela limpeza mais geral. Claro, é uma limpeza que vai ser retirado tudo e vai ser limpo como se fosse uma faxina, né? Mas ela não é realizada todos os dias, ela é realizada quinzenal ou semanal. Isso vai depender conforme, né, for as necessidades daquele local de saúde mesmo. Então, existem esses dois principais tipos de higienização de superfícies. E aqui, por hoje, finalizamos, né, essa aula 2 e, posteriormente, eu venho com outro vídeo com vocês para a gente dar continuidade na aula 3, beleza? Até mais!